E daqui a pouco, não, agora mesmo, a gente vai mudar de assunto e vamos falar sobre o projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Foi aprovado hoje na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Um acordo com a relatora excluiu o agronegócio das novas obrigações. A reportagem é de Marina Demore. O projeto de lei teve aprovação unânime e terminativa. Com isso, vai direto para a Câmara, sem passar pelo plenário do Senado. O texto cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões para as empresas que emitem mais de 10 mil toneladas de dióxido de carbono por ano. As empresas que reduzirem as emissões poderão vender os créditos que acumularem para aquelas que não cumprirem com as cotas e acabaram poluindo mais. Os créditos de carbono poderão ser negociados no mercado financeiro e vão ser incluídos no imposto de renda, transformando em dinheiro a redução dos gases do efeito estufa. Segundo a relatora, senadora Leila Barros, o Banco Mundial calculou que o mercado de carbono em 2022 movimentou 100 bilhões de dólares. O projeto ainda estabelece um período de 2 anos para a regulamentação do mercado de carbono e mais 2 anos para que as empresas emitam planos e relatórios de emissões. A partir daí, estarão sujeitas a penalidades que vão desde advertências até multas de 5 milhões de reais. Para aprovar o projeto, a relatora Leila Barros fez um acordo com a bancada ruralista no Senado e deixou o setor de fora das metas ambientais. A justificativa é que não existem formas precisas para medir a emissão de carbono de atividades no campo e que os principais mercados de carbono no mundo não incluem a agricultura nem a pecuária. Nós já estamos trabalhando, né, senador Zaquinha, para que o agro tenha suas métricas e que ele possa estar nesse mercado em breve, mas com segurança e com as métricas nossas. Um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados calcula que a agropecuária seja responsável por 25% das emissões de gases do efeito estufa, sendo o desmatamento responsável por 49% das emissões no Brasil. O mercado de carbono faz parte da Agenda Verde do governo federal, que articulou o texto aprovado nesta quarta-feira com o Senado. O projeto de lei tem como objetivo substituir o decreto do ex-presidente Bolsonaro sobre o tema, revogado pelo atual governo. Vamos lá para a análise. Agora a gente tem como convidado Rodrigo Lima, sócio-diretor da Agroícone. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Caio. Olá a todos. Ô, Rodrigo, qual a sua visão aí sobre o projeto? É positivo, negativo? Ele veio completo? Faltou muita coisa? Qual que é a sua avaliação? Caio, eu penso que o PL aprovado ontem, né, com as mudanças aí que a senadora Leila costurou, ele é um avanço. É importante destacar que hoje no mundo existem 36 mercados de carbono nos moldes desse que se tenta criar no Brasil, que a gente chama de cap and trade, por países e por estados, e o do Brasil é mais um, certo? Eu acho que com uma meta de neutralidade de emissões até 2050 e uma meta de 53% de redução de emissões até 2030, como anunciado pela ministra Marina Silva há poucas semanas atrás, é inexorável que o Brasil venha a ter o mercado de carbono. E aí eu acho que é importante pensar o que significa ter o mercado de carbono, porque a ideia, a lógica de ter o mercado de carbono, em todos os países que criaram esses mercados, é estimular projetos que favoreçam a transição da economia. E aí tem que considerar setores e dificuldades que certos setores têm para fazer essa transição. O contrário seria impor uma taxa de carbono, o que seria nefasto para a economia, a meu ver. Então, acho que foi um avanço, muito embora eu entenda que existam aprimoramentos muito relevantes que precisam ser feitos no Congresso. Ô, Rodrigo, a exclusão das emissões agrícolas não fragiliza o projeto? Então, isso é super importante, tá, Caio? Como passou, né, na matéria anterior, a agricultura representa 25% das emissões em 2021. Existe uma confusão que soma toda a emissão de uso da terra, desmatamento, e joga no colo da agricultura, o que não é verdade. Existe desmatamento causado por agricultura, sim. E aí tem toda a agenda de coibir desmatamento, e o Brasil tem uma meta de desmatamento ilegal zero até 2030,
E a meta até 2030 vai depender principalmente dessa redução de desmatamento. E aí o mercado de carbono é super importante, porque se a gente vai para 2050 com uma meta de neutralidade, a gente precisa reduzir a emissão em outros setores. Aí vem a tua pergunta, tá, mas e tira a agricultura, como é que fica? Aí acho que é super importante considerar que o Brasil tem uma política de agropecuária de baixo carbono desde 2011. O enfoque da política nacional sempre foi estimular a redução de emissões, estimular a adoção de tecnologias. O plano ABC+, aprovado em 2021, pretende alcançar 72,6 milhões de hectares adotando tecnologias que permitem reduzir emissões, chegando aí a 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente de redução, sem que exista uma obrigação de reduzir emissões. É muito importante considerar que no mundo, nenhum país adotou meta obrigatória para o produtor rural. A Nova Zelândia está caminhando para isso, mas com um limite de emissões acima de 250 mil toneladas, o PL brasileiro está falando acima de 25 mil, vai ter que ter meta obrigatória. A Nova Zelândia está falando 250 mil, e ainda não definiu como isso vai ser feito. Então, acho que o Brasil também tem que ser cuidadoso em relação a qual é o enfoque que vai adotar, porque existem princípios que devem nortear o mercado de carbono, como fomentar a economia e não criar empecilhos e custos para a economia. Lorival Santana, boa noite. Desculpa, boa noite. Não te saudei hoje. Isso, imagina. Lorival, você acompanha bastante esse debate, eu queria te ouvir sobre ele. Eu conversei com a Janaína Dalan, que é da equipe de registro e emissão de crédito de carbono da ONU. Ela é CEO da Carbonext, uma empresa desse setor, e, aliás, ela é a presidente da aliança NBS, que reúne 27 empresas desse setor. Ela está bastante otimista com esse projeto, porque ela diz é um guarda-chuva que coloca o Brasil, então, como um país que está cumprindo o Acordo de Paris, do qual nós somos parte, né, na medida em que vai regulamentando isso, em que permite que o atual mercado voluntário possa ir também interagir, entrar no mercado regulado, desde que cumpra as regras, que serão inclusive fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários, e o governo vai criar também um órgão gestor, né, para acompanhar isso. Ela diz que o fato de ser um projeto que não entra em tantos detalhes é uma virtude, porque como demoramos demais para regulamentar isso, se a gente entrasse em detalhes agora, haveria uma briga entre setores, né, de interesses e tal. Então, você tem aí dois anos para entrar, para implementar, e depois mais um ano, então, para consolidar e para discutir esses outros detalhes. E, de fato, no agro, que é a chamada fixação do carbono no solo, essa é uma discussão que já vinha eu falava muito com o Joaquim Leite sobre isso, o antigo ministro do Meio Ambiente. O Brasil precisa avançar na tropicalização dessa metodologia, porque, de fato, a nossa soja, todo o nosso agro, ele sequestra carbono. Isso não existe uma metodologia aceita ainda no mundo, e cabe a nós. Isso é uma tarefa de casa que nós precisamos fazer, e nós temos condições tecnológicas para isso, para ter o reconhecimento disso e, com isso, avançar também na monetização desse sequestro de carbono do agronegócio, que é tão importante. O Thais Herédia, começa a abrir um nicho aí importante, né, para a criação de produtos, de serviços a partir desse PL. Muito. Tem uma gama gigantesca de negócios que podem ser feitos. O PL tem uma avaliação muito positiva do setor financeiro também, exatamente por esse cardápio de produtos e serviços que podem surgir daí. Eu acho que o Lorival falou um ponto importante. O PL traz para um negócio, né, a figura da CVM, que é a reguladora do sistema de negociações de títulos, né, mobiliários, enfim, de ativos financeiros, e isso coloca um xerife, literalmente, para esse mercado. Quem não estiver atuando sob as regras e a fiscalização da CVM já gera no investidor uma percepção de, olha, se esse cara não está sendo regulado, não está sendo fiscalizado pela CVM, com ele eu não quero fazer negócio, né?
né? Porque com um negócio desse tamanho, a chance de entrar um monte de gente para querer se aproveitar disso é enorme. Então, primeiro, a figura da CVM que aparece e ganha essa responsabilidade, o que, do ponto de vista do investidor, ou mesmo para quem atua oferecendo produto e serviço, é uma segurança. A criação desse gestor também, das trocas e da auditoria, do registro do inventário. O Lorival traz outro ponto importante. Eu conversei mais cedo com a Fernanda Stefanello, que é especialista nessa pauta ambiental e está acompanhando esse PL, ela que é advogada do escritório Demarest, e ela coloca isso, ela disse assim, o Brasil vai ter o reconhecimento das figuras importantes do setor público para que haja o registro, a confiabilidade e uma menor insegurança jurídica. É importante colocar aqui a questão do timing, né? Ainda tem 2, 3 anos pela frente para que isso aconteça. Até lá, o mercado voluntário vai continuar atuando, mas com uma escala muito pequena, perto daquilo que o Brasil pode realmente se colocar no mercado. E, por último, o ponto que eu queria colocar aqui é o seguinte, sobre a retirada da agricultura, que eu perguntei para a doutora Fernanda, e ela disse, olha, não existe a metodologia que o Lorival traz aqui para medir, né? Um dos pontos-chave do PL vai ser o inventário. Como é que você diz que você poluiu, que você emitiu ou que você produziu, ou que você pode emitir o título de carbono para quem precisa compensar? Essa metodologia de cálculo, hoje não existe essa medição para o caso do agronegócio. Então, não senti que assustou, não, o fato de ter tirado a agricultura. Parece que para a gente gerou assim, uma certa desconfiança, mas no mercado eu não percebi essa surpresa, não. Daniel, e a equipe econômica? Como que viu essa aprovação? Caio, agora há pouco eu conversei com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que disse o seguinte, o agro não é contra estar no mercado de carbono, mas é só preciso dar um tempo para fazer esse inventário que vocês mencionavam, Thaís e Lorival, para medir a capacidade de sequestro de carbono. Então, tudo isso é um processo que não combinava com o que já existe na indústria, nos outros segmentos da economia. Então, segundo o ministro Carlos Fávaro, nenhuma oposição a entrar no mercado de crédito de carbono, mas é preciso dar um tempinho para se estruturar melhor, lembrando que nenhum país do mundo hoje faz isso para o agro. Bom, com relação ao projeto de forma mais ampla, não é um projeto só do Senado Federal, nem um projeto só da relatora Leila. É um projeto que foi tocado ali a 4 mãos com o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda está elaborando, essa é uma das prioridades do ministro Fernando Haddad, um plano de transformação ecológica. E um dos pilares centrais desse plano é justamente a criação do mercado de crédito de carbono. Como que o Ministério da Fazenda explica esse processo? Eles estão vendendo a ideia de que o que está se construindo é mais ou menos o direito de poluir das empresas. Ele vai dizer, poxa, direito de poluir das empresas? As empresas poluem hoje sem pagar nada. Então, em suma, é basicamente o seguinte, o Brasil tem uma meta que é de net zero, de emissão zero de carbono neutro até 2050. As empresas vão ter que descer uma escadinha ali nas suas emissões progressivamente durante esse período de uns 25 anos daqui para frente até 2050. Então, pegue-se, por exemplo, uma siderúrgica, como indústria de cimento que polui bastante, que emite muito carbono. Se hoje elas emitem, digamos, 100 mil toneladas de carbono, elas vão ter que ir reduzindo ali 96 mil, depois 92, depois 86, até chegar em zero em 2050. E o que vai acontecer? Bom, chegou no primeiro ano ali, ela tem direito a 96 mil toneladas de carbono, já uma redução em relação aos 100 mil que ela emitia antes. Então é o seguinte, se ela for muito eficiente e em vez de jogar 96 mil toneladas de carbono na atmosfera, ela jogar 40, ela vai poder pegar essa sobra e vender no mercado de carbono. Se ela emitir mais, ela ou vai poder comprar de outra empresa que economizou, ou ela vai poder ir ao mercado voluntário de crédito de carbono e comprar, por exemplo, de uma concessionária de serviços ambientais que gere uma unidade de conservação na Amazônia.
e presta serviços ambientais. Então, tudo isso é pensado de uma forma em que o carbono tenha preço, é a lógica do cap and trade, que é um dos mecanismos internacionais, e fazer com que essa escadinha para baixo de emissão de carbono seja suave, mas que ao mesmo tempo gere eficiência econômica, premie a eficiência energética dos atores, principalmente da indústria, mas que gere comprometimento com essa redução. Eu só quero fazer um complemento aqui sobre o que o Daniel falou do preço, a formação do preço, né? Quanto melhor for a regulamentação, quanto melhor for o reconhecimento dos agentes reguladores, fiscalizadores, dos players desse mercado, de qualquer setor, da indústria, da agricultura, de quem emite carbono, de quem precisa, de quem emite o crédito de carbono, o preço vai ser melhor formado. Hoje o preço é formado no mercado voluntário por oferta e demanda, mas a oferta ainda é pequena, a demanda ainda é pequena, e na hora que a coisa crescer, a formação do preço, quanto melhor regulada, melhor. Rodrigo Lima, para encerrar, o que vem por aí? O que falta nesses próximos 5, 10 anos para que esse mercado desponte mesmo aqui no Brasil? Eu acho que vários pontos que foram trazidos são absolutamente pertinentes, tá? De novo, acho que o Brasil não tem como pensar o Brasil com uma meta de neutralidade sem ter o mercado de carbono modelo cap and trade. Tá? Taxação pura, eu acho que seria um desastre. O importante é que agora a gente precisa, primeiro, você vai ter plano de alocação para definir as metas setoriais. Então, agora, dentro do Comitê Interministerial de Clima, foi criado um grupo de trabalho para rever a Política Nacional de Mudança Climática, os planos setoriais. Por quê? Porque se eu vou estabelecer metas por setores para chegar para a indústria de cimento, de vidro, e é importante dizer que a agroindústria não está explicitamente fora, tá? Então, eu posso ter empresas agroindústria que vão estar dentro, vão ter meta, para poder definir quais são essas metas. Então, acho que a gente, e lembrando, né, que a gente tem metas, o Brasil tem lá no Acordo de Paris que apresentar um plano de implementação da sua meta, de trazer uma meta nova em 2025, que vai ser a sede da COP em Belém, né, a COP 30 em Belém. Então, acho que a gente tem um período de arregaçar as mangas e entrar no detalhe, mas precisa ter a lei. Eu acho que foi um avanço, precisa ter aprimoramentos no Congresso. Acho que a questão das metodologias, a questão das penalidades também, acho que não está claro como é que vai ser. E da governança, e um aspecto também acho que está muito ainda incipiente no texto, é como o Brasil vai integrar esse mercado nacional ao mercado internacional do Acordo de Paris, como a Thaís falou, porque a grande demanda vem do mercado internacional. E é sempre preciso ressaltar que o mercado de carbono ele não é formado só por quem oferta crédito. A gente só vai vender crédito de carbono se estiver cumprindo a nossa MVC, estiver cumprindo a nossa meta e se os setores regulados aqui estiverem cumprindo também, senão a gente não vai ter credibilidade para vender um crédito de alta qualidade. Então, acho que o Brasil está no caminho certo, é preciso amadurecer vários elementos ainda desse projeto. Agora, o que é importante falar, a meu ver, e acompanha essa agenda aí há 15 anos, indo em COP e acompanhando as negociações, e não tem como o Brasil ficar fora disso, especialmente porque um mercado de carbono bem construído é propulsor de inovação, de emprego, de tecnologia, de desenvolvimento para o país. Rodrigo Lima, sócio-diretor da Agroícone, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Daqui a pouco, o WW mostra o que disse o candidato argentino Javier Milei ao acusar Lula de minar sua candidatura. Até já.